E aí pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Comecei a gravar aqui, não deu tempo, né? Não deu tempo de pegar essa entrada que eu fiz aqui nessa região. Vi a questão do 100%, mantive aqui a divisão dos canais e por causa do volume eu fiz a minha entrada aqui nessa região. Não tem nem como eu explicar direito para vocês porque não deu tempo de eu gravar, mas vamos lá. Eu esqueço de apertar o botão de gravação aqui e quando eu vi, já foi. Bom, essa semana nós tivemos feriado. Teve feriado tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Só que feriado no Brasil não atrapalha em nada a movimentação cambial, porque o real não manda nada. Agora o dólar sim. Tanto é que o gráfico na parte da tarde ele ficou em OTC, né? Vocês lembram que o gráfico ficou em OTC na segunda-feira à tarde. Muita gente mandou um recado para mim, falou assim: Cadu, por que tá em OTC? Hoje é feriado dos Estados Unidos. Eu já tinha avisado quem é do canal do Telegram. Eu já tinha avisado desde manhã e tinha alguns alunos me mandando resultados positivos, entradas perfeitas, e eu falando: cuidado que está em OTC o mercado. Já já ele vai fechar para OTC, porque nos Estados Unidos é feriado. Mas como tinha ainda alguns mercados que comandam o dólar aberto, então ele se manteve na parte da manhã positivo. Então muita gente conseguiu fazer os trades, muita gente conseguiu, mesmo sendo feriado americano, conseguiu sair positivo, conseguiu ter, né, entradas positivas. Eu não vou ficar esperando muito aqui não, eu vou fazer a minha entrada aqui já, porque senão eu demoro muito aqui gravando para vocês. Então eu prefiro fazer em uma entrada já um montante. Isso aqui não é Soros, tá? Isso aqui não é Soros, é simplesmente eu entrar mais pesado em uma entrada. Tem muita gente que fala: ah, você não faz Soros, você não faz martingale. Não, essas coisas aí não são de Deus, eu não faço. O que eu faço é quando eu vejo que o gráfico está fazendo o que eu quero, ou o que eu espero, e eu entro mais pesado, como eu acabei de fazer agora aqui. Tá? Não precisa arriscar mais. Acabei de fazer essa entrada que eu não consegui gravar, mas essa, para que eu vou arriscar mais no mercado? Quem é aluno do treinamento fechado já sabe o que eu fiz aqui, ó. Essa semana mesmo eu estava conversando com um aluno e ele falou que ele assistiu essa aula e foi esclarecedora para ele. Foi esclarecedora. Aqui eu só fiz a movimentação das ondas, segui as movimentações das ondas dentro do canal. Que canal? Ou o canal do 100%, ou o canal aqui do 50%. Então vocês sabem que eu divido o gráfico em canais, porque o preço ele se movimenta em canais. Então a partir do momento que ele se movimenta e se molda em canais, o que eu faço? Eu faço a minha entrada. Eu vi a movimentação do preço. Aí tem gente que fala assim: ah, Cadu, mas como é que você vê essa movimentação? Tá tudo diferente do que eu enxergo. Gente, o gráfico não é uma aquarela pintada como uma aquarela. Um gráfico é um gráfico. Eu vi aqui o 100%. Eu vi aqui a região dos 50%, tanto é que eu já tinha marcado duas vezes aqui, duas regiões. Eu vi toda a movimentação dele, tudo que ele poderia fazer. E o que eu fiz? Fiz a entrada mais pesada para ter meu resultado positivo. Para que eu vou fazer mais duas, três entradas assim, uma só? Eu já posso fechar aqui meu dia. Lembrando, né, que aqui já tinha feito uma de forma positiva. Aqui também foi a mesma coisa.
Se alguém quer saber o que aconteceu, eu vi aqui a movimentação do gráfico. No 50%, o volume me ajuda aqui, na média do volume, a entender o que estava acontecendo. Quando eu vi uma exaustão do movimento aqui na região, eu fiz a minha entrada. Então, muita gente fica me perguntando assim, Cadu, mas se eu estudar de forma correta, se eu me aplicar, se eu me aprofundar, eu tenho resultados mesmo? O que acontece assim, ó, o que eu percebo, muitas pessoas ficam procurando por fórmulas mágicas, ficam procurando por estratégias, fica correndo atrás de alavancagem, como se a alavancagem fosse a solução. A alavancagem é assim. O mesmo passo que você sai do número 1 e chega ao 100, você sai do 100 e chega ao número 1. Então, da mesma forma que você sobe, na alavancagem você desce. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado mesmo. Muito, mas muito cuidado mesmo. O que você tem que saber é análise gráfica, isso é técnico. O que aconteceu aqui para esse gráfico subir? Depois que ele ficou nesse canal desenvolvendo movimentação nesse canal aqui, ó, o que aconteceu? Ele fez um fundo duplo. Fez um fundo duplo. Subiu, veio nos 50%, segurou os 50%, continuou seu movimento. Desenvolveu uma estrutura de alta. Chegou aqui, ó, perdeu força de novo. Ó, topo duplo. Fundo duplo, veio buscar o que? A correção dos movimentos das ondas. E aí então eu fiz o que? Eu fiz a minha entrada. É só entender a movimentação. É só entender a movimentação. Ah, Cadu, então foi por isso que você aproveitou ali, em vez de entrar com uma taxa, você já entrou com mais? Sim. Porque como eu vi que o gráfico realmente estava fazendo aquilo que eu estava lendo, ele realmente estava mostrando para mim o que ele está fazendo, e eu consegui fazer a leitura gráfica do que ele está fazendo, você consegue então com isso desenvolver uma visão e uma mente capaz de rastrear o movimento gráfico, capaz de movimentar a sua mente juntamente com a movimentação gráfica, juntamente com as entradas dos traders lá do Forex que estão movimentando aqui opções binárias. E aí quando alguém pergunta para mim se realmente a aprendizagem tem diferença, eu trago, por exemplo, aqui, ó, eu trouxe uns exemplos que eu gosto, ó, só do treinamento fechado. Olha aqui, ó, vou passar rápido para você, tá? Só para não te atrapalhar, para você não te chatear. Ó. Obrigado, professor, pelas aulas, muito grato. Eu procuro esse conteúdo deste nível há tempos. O que tem por trás das estratégias milagrosas que esses vendedores de cursos querem ensinar. Estou vendo o gráfico de forma profissional com seus ensinamentos. Vamos para cima. Quem está falando isso? É o aluno. Ó, aula muito top. Agradeço demais por estar abrindo uma visão ampla que jamais imaginaria que existia. Tem aluno que chega aqui e esses alunos aqui não são tão iniciantes não, viu? Tem gente que com muitos anos de mercado, muito boa aula, eu fazia tudo o contrário, tomava loss e desesperava. Olha só, esse aluno mesmo que falou assim, ó, muito boa aula, eu fazia tudo o contrário, tomava loss e desesperava. Não é um iniciante, porque o iniciante, ele não opera. O iniciante, ele só estuda. Uma coisa que você tem que entender é que você tem que primeiro aprender para depois operar. Aprenda análise gráfica para depois operar opções binárias. Então, uma dica de pai que eu dou para você: aprenda análise gráfica para depois operar. Operar, vou escrever aqui de outra cor. Operar.
Enquanto você não aprender análise gráfica, para depois operar opções binárias, você não vai sair do lugar. Infelizmente, já vou te avisar, senão vai sair do lugar. Olha aqui, um outro recado aqui, ó. Gratidão, professor, seu conhecimento e didática nos traz muito aprendizado. Então, existe toda uma metodologia por trás. Toda uma metodologia por trás. Análise gráfica, o pessoal fala assim, análise gráfica é topo e fundo, topo e fundo, topo e fundo. Eu dou risada, porque se a análise gráfica fosse só topo e fundo, se a análise gráfica fosse só topo e fundo, tava todo mundo rico, tava todo mundo milionário. E você sabe muito bem que não é isso. Então, eu dou risada quando eu vejo alguns comentários como esse. Tudo bem se a pessoa acha que é só topo e fundo, não tem nada contra. Só que ela nunca vai extrair o máximo do gráfico se ela realmente não conhecer o que é o gráfico ou o que é a movimentação gráfica. Por exemplo, aqui ó, no treinamento fechado, dá uma olhada, tem aulas, novos conteúdos direto. Aqui é a plataforma que eu trago todo o ensinamento. Quando você entra na plataforma, você tem esse acesso. Algumas perguntas, as pessoas perguntam, né, como é a plataforma, então você entra aqui, você assiste as aulas. Nós temos aqui aulas, ó. Por exemplo, ó, módulo Price Action. Você tem 13 aulas sobre Price Action e análise gráfica. Tendência, 11 aulas só no módulo Tendência e por aí vai. Então você vai preenchendo os módulos, vai fazendo as aulas vão sendo preenchidas, você vai participando, né, do conteúdo programático que nós temos aqui, ó. Todo o conteúdo programático, tudo que a gente aprende aqui são aulas interativas, aulas práticas, onde você realmente vai entender como que funciona a análise gráfica. Aí é claro, né, tem muita gente que pergunta assim, quanto tempo eu demoro para aprender, quanto tempo leva para eu aprender realmente a análise gráfica? Aí depende de cada um. Alguns nem aprendem. Alguns chegam à conclusão que não nasceram para isso. E isso é normal. Isso é normal. Assim como alguém que sonhou em ser um motorista de ônibus, ele chega à conclusão que ele, quando cresce, não é motorista de ônibus. Nunca vai ser. Como aquela criança que pensa em ser bombeiro, quando cresce, não se torna bombeiro. Chega à conclusão que nunca nasceu para ser bombeiro. Ou assim como a menina que, quando criança, queria ser ou moça ou bailarina, e quando ela cresce, ela chega à conclusão que ela nunca nasceu para ser uma bailarina ou uma aeromoça. Tá? Então, no trading também acontece isso. Algumas pessoas acham que nasce para coisa, mas não nasce. Como essa movimentação. Quando eu olho aqui, eu vejo de forma tão simples. Eu canso de falar para vocês aí que eu sempre trabalho a questão dos canais. Eu divido o canal, eu sei onde é o 50% do canal. Eu só preciso depois entender as movimentações das ondas. Olha, fundos duplos, rasgando a movimentação, topos duplos, fazendo correções. Aí é claro, depois ele veio fazer outra movimentação, vem pegar essa outra região aqui, ó, outra região. Se você olhar com um olhar mais apurado, você vai ver que os canais estão divididos aqui, ó. Ó, de forma simétrica, os canais estão divididos aqui, ó. Um canal maior, um canal menor e canais menores. Então, nesse mesmo movimento a gente vê dois canais amplos e mais dois canais estreitos de forma paralela aqui também. E isso facilita a sua visão de trading, facilita a sua visão em opções binárias e facilita o entendimento e a movimentação de todo o gráfico. Se você fizer assim, você começa a ter êxito. Ou seja, qual que é o conselho então que eu dou para você? Primeiro, aprenda a análise gráfica. Depois, comece a operar. Primeiro, busque conhecimento da análise gráfica. Depois, você vai operar. Nunca comece a operar antes.
Tem gente que entra aqui achando que é um joguinho, que é um, sei lá, acha que é o Free Fire da vida, acha que é o, sei lá, esses jogos aí de hoje em dia. Acha que isso aqui é um jogo, é um joguinho, que ele vai pegar o jeito do joguinho e vai sair vitorioso, que nem ele faz no Free Fire, sei lá o que mais aí que a turma joga. Não é um joguinho isso aqui é um mercado espelhado do Forex, que corre trilhões de dólares, onde o mercado está de boca aberta arrancando o dinheiro de todo mundo, onde os grandes investidores estão lá tirando a grana dos pequenos, e você, como eu, que somos pequenos, somos autônomos, se a gente não entender o que os grandes estão fazendo, se a gente não entender o que o mercado nos apresenta, nós só vamos perder, nós não vamos ter vitórias, nós não vamos ter êxito. Não vamos. Se não houver uma aplicabilidade, um conhecimento em cima disso. Tá bom? Por que eu falo isso? Porque, gente, eu recebo às vezes algumas perguntas. Pode mandar as perguntas para mim. As perguntas que você quiser. O link do meu Instagram está aí na descrição, assim como o link do treinamento, o link do canal do Telegram, que tem um livro de presente para você lá, sobre padrões de reversão. Muitas pessoas me mandam perguntas. Pela pergunta que a pessoa me manda, eu já sei o grau de conhecimento da pessoa. Então tem pessoas que me mandam umas perguntas assim, aí você fala assim, não, tudo bem, ela está começando, ela está aprendendo. Mas você vê que a pessoa está operando sem ter um mínimo de conhecimento. Mínimo de conhecimento. O que vai acontecer com ela? Ela vai só se frustrar, ela vai só se perder. Ela não vai chegar a lugar nenhum. Ela não vai alcançar algo que ela almejava. Então pense nisso. Olha como é linda a análise gráfica. Ó. Enquanto a gente está conversando, o gráfico fez aquele movimento e ele fez o mesmo movimento trazendo aqui para a parte de baixo agora. Fez um RRC aqui, continuou e veio buscar o fundão aqui. Vamos ver se ele vai corrigir aqui. Vamos ver se ele vai corrigir aqui, ó, bem nessa região. Nessa região aqui que ele tem que corrigir. Pode ser que ele venha até buscar aqui, ó, tem esse fundo mais abaixo aqui, mas eu acredito nessa região porque aqui, ó, é a região desse fundo duplo, né? Esse fundo duplo aqui, ó. Vamos ver se ela vai corrigir ali. Tá fechando o candle. Ela já segurou ali na região. Quem entrou naquela medida de bateu, entrou, ganhou, né? Porque a não ser que ele feche abaixo ali da linha. Eu não teria entrado ainda, teria esperado ali o preenchimento daquela região. Como assim, Cadu? O preenchimento dessa região, até onde ela veio buscar. Ó. Ela veio buscar aqui agora. Por quê? A pressão é muito alta, a pressão é muito forte. Ó, isso aqui é uma tendência de baixa fortíssima com canal estreito. Quando o volume começar a me mostrar que ele está fazendo uma correção, aí eu posso pensar nisso. Fazer uma correção. Mas até então, é trade a favor da tendência. É continuar a tendência. Porque o que você busca no gráfico, o que você busca em si, é sempre estar a favor da tendência. Ah, mas eu trabalho correção. Ótimo, mas a correção ela tem que ser a favor da tendência. E eu estou cansado de falar isso. Olha só, agora ela chegou ali no máximo que ela pode ir. Do jeito que ela bateu, ó, tá tendo força contrária. Tá tendo força contrária? Tá. Mas olha a queda gigantesca. Vocês perceberam que esse movimento aqui, ó, praticamente corrigiu todo o movimento. Então a correção total do movimento é aqui embaixo. Então tem aqui, ó, esse ponto fundo duplo, tem esse ponto e tem esse outro fundo duplo para fazer o movimento. Então tem muita gente que já entrou aqui e perdeu, tem muita gente que já entrou aqui e perdeu. Qual é o ponto máximo? Aqui, mesmo porque tem um inside bar aqui, ó. Tem um inside bar justamente nessa região aqui. Quem é do treinamento fechado sabe o que eu estou querendo dizer. Tem um inside bar aqui. Ou seja, a principal região para se fazer a correção é aqui.
Ah, Cadu, mas eu estou indo contra a tendência. Claro que não. Olha aqui. Olha isso. Olha isso. Agora o que pode acontecer é ele quebrar esse movimento e fazer o mesmo movimento para ir buscar aqui embaixo. Aí tudo bem. Aí tudo bem. Olha aqui a briga que está aqui, ó. Não vou ficar muito tempo aqui não, pessoal, senão a gente vai ficar até amanhã aqui, mas é isso que acaba com vocês, ó. É isso, ó. E esse movimento aqui. Esse movimento de canal estreito aqui, ó, é onde todo mundo senta na graxa. Por quê? Porque vocês começam a entrar comprado aqui, achando que o mercado vai reverter só porque você viu um fundo aqui e entrou. O fundo é feito para ser rompido. O topo é feito para ser rompido. E é por isso que você perde. Aí você vai entrando 1, 2, 3, 4 vezes. Quando você vê, perdeu 5, 6, 7 vezes seguidas. Entenda o gráfico. Entenda o gráfico. Entenda o gráfico. Nunca faça entradas contrárias nessa forma. Olha aqui o que aconteceu, ó, nessa marcação que nós fizemos depois desse spinning top. Ó, houve uma correção. Mesmo assim, muito pouca correção. Esse gráfico está com um cara que vai fazer uma correçãozinha e vai buscar lá embaixo. O CAD vai derreter em relação ao AUD. É o que está demonstrando, tá bom? Vou parar por aqui. Conselho então de hoje. Primeiro, aprenda a operar. Primeiro aprenda a análise gráfica e depois aprenda a operar. Enquanto você não aprender uma análise gráfica correta, você nunca vai aprender a operar opções binárias. Então, entenda isso. Entenda isso, tá bom? Te vejo numa próxima aula, te vejo no próximo trade.